realidade que existe nesse país. Obrigado pela tua palavra interpretada. Obrigado pela presença de cada irmão. A reflexão sobre desconhecido, qualquer coisa que possa vir à compreensão de cada dia de hoje. E sobre a unção para que tudo que for feito aqui seja feito no poder do teu Espírito, a fim de promover unidade, de promover conformidade com a tua palavra. E eu posso orar os ouvidos de cada um de nós, prestar atento que o Senhor nos falar. E depois continuar a fazer a sua bem, hoje, nós estamos em novembro, né? 3 de novembro de 2013. Eu lembro que outro dia mesmo eu estava falando assim, de brincadeira. No início de 2010 eu brincava, talvez até o Isaac mesmo. O ano já está acabando. Lembra? Isso no início de 2010. Acabou de entrar 2014. E nós estamos fazendo estudos, breves estudos em cima do livro do Pequeno Livreto, aquele cor-de-rosa que aquela garota não viu, o manejando bem a palavra da verdade, do senhor Ciro Scofield. E nós já vimos dois tópicos. Nós já vimos o judeu, o gentio e a igreja, e nós já vimos as 7 dispensações. Hoje iniciaremos o terceiro tópico, que diz respeito aos 2 adventos. Advento é a mesma coisa que vinda, viu, Isaac? Hoje estaremos vendo os 2 adventos. Estava gravando o som antes, não? E é o estudo que abrange, que contrasta, que contrapõe, que compara a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. Quando nós abrimos as nossas Bíblias, viu, Rafeltz? Viu, Elaine? Em 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21, nós lemos o seguinte. Se você abrir a sua Bíblia, em 2 Pedro 1, 20 e 21, nós vamos ler o seguinte. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Nenhuma profecia... Jojó. A Cida vai vir? Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, ou seja, particular, elucidar é esclarecer. Ou seja, para que se compreenda uma certa porção das Escrituras, é necessária a iluminação, bom dia, de outras porções das Escrituras. Ô, dona Vicentina, faça favor. Não é, dona... E uma para a garotinha Vicente. Não, por enquanto está sobrando. Nenhuma profecia da Escritura é elucidada em separado. É de particular esclarecimento. Muito pelo contrário, a gente compara coisas espirituais com coisas espirituais. Está dentro do assunto bibliologia, viu, Rafeltz? O complemento dessa passagem de 1 Pedro 1,20, 2 Pedro 1,20, seria 1 Coríntios 2,13. Disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais, ou seja, um contexto ilumina o outro contexto. A gente entende, todo mundo que é nascido de novo aqui já passou por essa experiência.
é até difícil você ler uma passagem da Bíblia sem que outras aflorem em nossa memória. A gente sempre acaba lembrando de outras passagens. E no 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, sendo conduzidos qual palitinho na enxurrada pelo Espírito Santo. Que é isso que quer dizer no grego aqui, né? Movidos pelo Espírito Santo. Então, Mateus, Marcos, Lucas, Pedro, Timóteo, Paulo, Isaías, Daniel, Jeremias, Moisés, Jó, nenhum deles falou por si mesmo, mas falaram da parte de Deus, sendo conduzidos, movidos pelo Espírito Santo. O que a palavra está dizendo aqui, que também é comparável com aquela passagem de Timóteo, que fala que toda, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura inspirada é teopneustada, é Deus, pneuma, pneusto, sopro, é soprada por Deus e útil para ensino e para outras coisas mais. Ou seja, o que eu estou querendo estabelecer aqui é que as escrituras são inspiradas, são concedidas por Deus através do seu Espírito. Ninguém escreveu de orelha porque quis. Escreveu porque foi compungido e compelido pelo Espírito Santo. Isso é culpa do estudo do Apocalipse. Judas mesmo dá um testemunho desse. Lá em Judas, também conhecido por Atos dos Apóstatas, né? Que está aqui, o último bilhetinho antes de Apocalipse, ele diz no versículo 3, amados, quando eu empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela doutrina que uma vez foi dada, foi entregue aos santos. Ou seja, ele tinha uma intenção de escrever sobre um assunto, mas o Espírito Santo o compeliu, o compungiu, o conduziu a falar a respeito de um outro assunto, que era um assunto que era necessário falar. Falar a respeito de salvação, muitos já tinham falado antes, esse assunto já estava encerrado, da parte daquele que é o chefe de redação, que é o Espírito Santo. E ele precisava que se falasse um pouquinho mais a respeito da questão dos apóstatas. E ele conduziu esse irmão carnal de Jesus Cristo, o Judas, filho de Maria e de José, a escrever a respeito da defesa da fé. Aí nós chegamos no texto que realmente eu estou querendo chegar, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versos 10 e 11. Uma vez estabelecida a questão da inspiração, o que é óbvio para todos aqui, né, uma coisa já estabelecida, aí nós chegamos em 1 Pedro, capítulo 1, versos 10 e 11, que tem a ver com esse gráfico aqui agora. Que não é de minha autoria, mas eu tenho uma coleção de charts, né? Eu coleciono charts. Eu vivo... Não, essa aí quem fez foi o Clarence Larkin. Tá o nome dele aí. Mas como eu coleciono charts, é gostoso colecionar charts, gráficos. Eu devo ter lá uns 5.000 gráficos e continuo colecionando. Porque um dia pode ser útil, como esse aqui. É útil, vai ser útil. Que ilustra 1 Pedro, capítulo 1, versos 10 e 11, que diz o seguinte: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram. É tipo um menino chato, né? Ele não só indagou, não. Ele indagou e inquiriu. Ele perguntou e perguntou. Por quê? E por quê? Quando? Em onde? Quando? O quê? Oi? Oi? Deus? Deus? Oi? Tim? Hein? O quê? Oi? Por quê?
Ele ficou perguntando, indagando, curioso. Tipo Daniel, quando a gente estuda Daniel, nós vimos isso. O Daniel, o anjo está querendo voar e está segurando pela barra do anjo. Ele falou, me fala mais um tiquinho isso. Lembra do Daniel? Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, fizeram inquérito, né? Os quais profetizaram acerca da graça a vós outros, nós, destinada. Investigando atentamente, eu gosto da linguagem desse versículo, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que nele estava, ao dar de antemão testemunho sobre duas coisas: sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que se seguiriam. Marcelão, passa. A Marta vem? Teu, da Marta, da Val. Se você puder, leva um para o pastor Gero ali, que ele chegou atrasado para a escola do então acabou de chegar. Né? Observa, os profetas, eles recebiam a revelação. Eles eram movidos e conduzidos pelo Espírito de Deus a escrever. E uma vez que eles escreviam, muitas vezes eles não tinham compreensão daquilo que eles mesmos tinham escrito. Aí eles passavam a estudar, a ler. O que é isso que eu acabei de escrever mesmo? Eles começavam a estudar os seus próprios escritos. E quando eles liam e estudavam aquilo que eles mesmos haviam acabado de escrever, eles não entendiam certos aspectos. Observa aí no gráfico o que os profetas viram. Essa ilustração é bastante conhecida. Eles veem uma primeira montanha que fala a respeito dos sofrimentos referentes a Cristo. Lembra lá do nosso versículo? Ele ficava assim engraçado. O humilhado, dolorido e abatido Messias está exaltado, mandando e esmagando todo mundo. Lembra lá do nosso estudo de quinta-feira? Vencedor, ele passa assim, toma aquele golinho no córrego e sai da cabeça erguida, lá do Salmo 110:7, que é maravilhoso, fantástico. Ou seja, eles enxergavam alguém humilhado, esbofeteado, sofrendo, sem direito a nada do que tem realmente direito, mas ao mesmo tempo irresistível, majestoso, glorioso, vencedor. Eles falam assim, não entendi não. Não entendi. Por quê? Olha aí a visão do profeta. O que os profetas viram? Eles viram eles viram Jesus nascer em Belém. Eles viram ele sofrer e padecer dor pelos nossos pecados, Isaías 53. Eles viram lá na frente ele nascendo como o sol da justiça, governando, estabelecendo novos céus e nova terra, e não entendia. Como é que alguém pode sofrer, né? O versículo aqui, como é que alguém pode sofrer e ser glorioso ao mesmo tempo? Então eles ficavam indagando. Eles ficavam se perguntando. Deus, como é que é isso aí? É porque os fatos, Deus tem esse modus operandi. Ele nos dá os fatos, mas ele não nos dá os quando. Isso nos força, nos obriga a viver no estilo que ele gosta, que é o estilo da fé. Ele quer que o justo viva pela fé. Que vai acontecer, como diz o nosso amado presbítero, é inexorável. Né? Não tem como contornar. Inexorável, é bonita essa palavra, né? Não tem como ser desviado daquilo. Se Deus falar, acontece, não tem jeito. Agora, o quando aí já é outra história.
Isso é precisão ansiosa. Eu lembro, Carlos Augusto, há 30 anos atrás, era ansiedade em pessoa. Hoje em dia eu olho para ele ali, parece um Papai Noel, olha lá. Bonachão. O coração tá tranquilizando. Era Estado. Cadê agora? Eu quero ver. Agora ele já aprendeu que não é por aí que a banda toca. Que tem que esperar mesmo. Que quem manda é o Cúrios, não é o Dulos, né? A gente é só... Eu posso falar que a gente se conhece há uns 30x anos, né? E eu dou o testemunho que ele tem crescido, né? E se aqui o seu fruto do Espírito é aquele que está lá em Gálatas, eu percebo, a não ser que ele seja um bom falsário, né? Que ele esteja falsificando o fruto do Espírito Santo, ele tem vivido pelo Espírito, porque ele não é o Carlos Augusto que eu conhecia há 30 anos atrás. E se fosse, é porque você nem o Espírito teria, né? Então, alguma coisa tem. Eu prefiro o Carlos Augusto Bonachão. Esse mais calminho aí. Como é que é? Augusto Paz e Amor, né? Então, os irmãos estão percebendo, os profetas, eles recebiam as revelações, mas eles ficavam perplexos com essas duas linhas de profecia que aparentemente são contraditórias, uma dizendo respeito a sofrimentos e a outra dizendo a respeito de glória, a respeito de êxito, de vitória. Aí Deus... Quer ver? Vamos lá no exemplo de Daniel, por exemplo. Eu separei aqui o exemplo de Daniel. Quando a gente vai ainda... Não, eu acho que o que ficou mais malucão foi o Isaías, porque o Isaías recebeu um volume de informações muito grande. É o profeta messiânico por excelência. É o que mais falou do Messias nas suas duas vindas foi Isaías. São 66 capítulos, né? Haja rolo, né? É muito... Mas quando a gente vai em Daniel 7:13, o Daniel recebe essa revelação em 553, no primeiro ano de Belsazar, que diz, é aquela visão dos 4 animais. E no verso 13 ele diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, Daniel 7:13, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem. É um título messiânico de Jesus Cristo. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Isso bate lá com a visão de João, 2.500 anos depois praticamente, lá do Apocalipse 4 e 5, né? Foi-lhe dado domínio, mandar, glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aí ele vê, poxa, esse aí é o meu Messias. É o Messias, olha. Submetendo a todos. Glorioso. Não. Ele estava deitado e o Espírito Santo trazia esse tipo de visão para ele. Na realidade, eu preparei estudo a respeito disso na época do Daniel, mas não deu foi tempo para... Eu queria ter falado a respeito da sabedoria dele nas palavras do hebraico, essa questão da visão. Mas ele não estava dormindo, ele estava lúcido. Ele recebia as visões. Aí é meio complicado de explicar. Mas ele, não é que ele estava dormindo, é porque quando ele recebeu de madrugada. As visões da noite, entendeu? Se ele tivesse recebido de dia, ele falaria as visões do dia. Porque tem hora que ele recebe visão de dia também. Tem um momento aqui, nós vimos essa passagem, que ele está com a escolta dele, e ele tem a visão, e a galera escuta o barulho e sai correndo. Os guarda-costas dele, lembra que a gente falou sobre isso?
A Elaine talvez não, porque ela só acorda às 10h30. Ela ali só está presente. Mas lembra que nós falamos sobre isso? Mas não é sonho. Deus também fala por sonho, mas nesse caso aqui não. Mas o que importa aqui Daniel está recebendo a visão de um Messias dominador, glorioso, conquistando todos os povos o servindo. 14 anos depois, porque essa visão foi dada em 553, lá no ano 539, 14 anos depois, ele recebe a seguinte revelação que está em Daniel 9, 26. Depois das 62 semanas, será morto o Messias. Agora é Elaine, né? Aqui, ó. Ele deve ter falado assim para o Espírito Santo, você tem certeza disso que você está me falando? Porque há 14 anos atrás você me falou que o domínio, a glória e o reino foi entregue a ele, ao Filho do Homem que se dirigiu ao ancião de dias, e todos os povos, nações, tribos e línguas vão servi-lo, vão se submeter a ele. Agora você me fala aqui que ele vai ser morto, e ele não vai receber nada daquilo que ele tem direito? Aí a gente cai em Daniel 12, 8. Né? Daniel 12, 8. Eu ouvi, porém não entendi. Daniel fazendo, não entendi não. Não é para você entender mesmo não. Você só escreve aí, deixa registrado, preserve esse negócio aí. Daqui 2.500 anos eu te explico. Quando você ressuscitar, aí eu te explico direitinho. E é bem provável que depois que Daniel ressuscite, ele não vai deixar de ter essa curiosidade, essa mente brilhante que ele tem. Muito pelo contrário, ele vai ter a mesma mente, a mesma atitude, porém agora num corpo não de humilhação, mas num corpo de glória. E é capaz que ele passe o resto da eternidade fazendo perguntas ao Senhor. Ele de um lado e eu do outro, né? Eu vou estar lá. Senhor! Como é que é? Essência? Eu não conheço muito essa palavra, não. Essência que eu conheço é ali quando a gente passa na água de cheiro. Sim. Ele vai estar... Sim. Ele vai ser completo teleio no sentido de completo para receber. Você não vai ser Deus no sentido que você vai ter todo o conhecimento. Nós vamos continuar aprendendo de Deus pelo resto da eternidade. Vão continuar aprendendo. Não tem a palavra, né? O poder de aprendibilidade de Deus é muito gigantesco, entendeu? O que Deus tem para passar, para ensinar, é muita coisa. Vai gastar a eternidade inteirinha e nós vamos continuar aprendendo. Até mesmo a revelação que nós temos das Escrituras, ela é parcial, ela não é completa, entendeu? Vai ter muita coisa para aprender ainda. Você que é a perguntador, você vai se dar bem. Eu já vi que vai ser Daniel de um lado, eu e você do outro. Sim. Mas nem sempre Deus responde o que eles nos perguntam. Muitas vezes ele deixa que eles aprendam através de outras formas, né? Não, eles têm o tete a tete com Deus. Nós já estudamos angelologia, só satanologia. É isso que eu ia falar agora. Tem outras... Deus nunca se prende a uma forma, a um modus operandi. Isso a gente vê aqui no próprio Hebreus, né? Tendo Deus outrora falado muitas vezes de várias maneiras aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala pelo seu Filho. Ou seja, ele vai continuar falando pelo Filho, mas de formas variadas. Assim como ele fala aos anjos. Ele fala aos anjos permitindo que eles experimentem, ele fala aos anjos permitindo que eles contemplem experiências alheias, e ele fala aos anjos
provavelmente várias vezes também tete a tete, diretamente. E principalmente o que a gente tem mais claro estabelecido é que ele ensina aos anjos através da igreja. Né? Nós somos a... Como é que eu já vi essa frase em algum lugar? Nós somos a... Agora esqueci a frase, não tem... É tipo assim, é a sala de aula dos anjos. É a igreja. A gente sabe disso, que tem versículo que fala disso. Mas os irmãos estão percebendo que existem duas linhas proféticas. Uma que fala de glória e uma que fala de sofrimento. E os profetas, eles tinham que indagar e inquirir ao Senhor a respeito daquilo que eles mesmos haviam escrito, porque eles mesmos não conseguiam compatibilizar essa aparente contradição. Se você for olhar assim mesmo, ao pé da letra, a Bíblia é cheia de erro e Deus é extremamente contraditório. Se você olhar, porque Ele quer que nós vivamos pela fé. Existem sites, eu frequento sites aí, onde os idiotão sem o espírito lá, eles têm lá 90, eles colecionam erros que eles encontram na Bíblia. Tem um lá que já tem lá 95 erros que ele encontrou na Bíblia, mas quando você olha assim os apontamentos, o cara é um bobão mesmo, né? Ele não tem o espírito. Se você tentar entender as escrituras com a mente natural, você vai chegar a conclusões diferentes de você se permitir entender as escrituras pela condução do espírito. Isso é assunto de 1 Coríntios. Porque o que está escrito aqui é loucura para a mente humana natural. E a mente humana natural, ela vai encontrar contradições, falhas, erros aparentes. Porque existem sutilezas que a gente só percebe pelo Espírito Santo. Algumas até são desfeitas até com a evolução de certas ciências, como a arqueologia. Por exemplo, uma das aparentes contradições que se encontra na Bíblia, que foi desfeita agora há uns 50 anos atrás, com certos achados arqueológicos, mas que Satanás deitou e rolou por 1950 anos, diz respeito a uma comparação entre dois textos de dois evangelhos. Aquela história lá do como Zaqueu quero subir. Eu penso no Zaqueu, eu lembro dele, apesar que ele não é baixinho, né? O Zaqueu, aquele rapaz Zaqueu, o Nanico, o Nelson Ned lá do Tempo de Jesus, que teve que subir na árvore para poder falar com Jesus. E tem um evangelho que fala que, saindo Jesus de Jericó, aí aconteceu o episódio. E tem um outro evangelho que fala assim, que Jesus estava entrando em Jericó quando aconteceu tal episódio. Aí eles não combinaram o negócio direitinho, aqui ó, entraram em contradição. Por 1950 anos, ficou aparentemente essa contradição. Aí os arqueólogos escavaram lá e falaram, existiram duas Jericó, a velha e a nova. Então Jesus estava saindo de uma e entrando em outra. Deus vai falhar? Mas isso fica aí desse jeito para... Você confia em Deus e no escritor, ou você não confia, né? E muitos aí nem conhecem. Na realidade não foi qualquer um, né? A gente até leu aqui agora há pouco que foram homens santos, né? No mínimo, né? Que a gente não tem certeza. Quando fala lá os filhos de Coré, a gente não sabe se era 1 ou 12, né? Só os filhos de Coré poderia ser um coral de 40, né? Então aí já foi para 80. Então no mínimo 40 pessoas escreveram.
nações diferentes, profissões diferentes, ao longo de 3 vezes a história do Brasil, 1.500 anos. E o que a palavra fala é que foram homens santos, né? Homens separados por Deus, de uma certa integridade ética, moral, que foram nem todos, né? Davi, por exemplo, não era lá muito flor que se cheire, mas... Sim. Dos mais diversos tipos de homem. Mas que a gente sempre vai escutar o lero-lero de que papel aceita tudo, isso. Papel aceita tudo, e se você não acreditar, você vai lá pro lugar onde todos os papéis queimam, né? Ateu é o mais bobo de todos, né? O mais... Eu até vi uma vez, Sim. No mínimo em si mesmo, né? Para ter essa ousadia. Eu lembro de ter visto há uns 250 anos atrás uma camiseta evangélica assim, que era o maior barato, que era um bonequinho assim, acho que eu já falei isso, né? Um sol mais atrás, e no lugar do coração assim tinha um buraco, aí a luz passava pelo buraco assim do coração, e embaixo aquele versículo de Provérbios diz o tolo em seu coração, não há Deus. Eu achei essa muito conceitual, essa camisa, muito bacaninha. Então, por um lado, nós temos uma linha profética que anuncia, isso que eu vou citar, está lá em Isaías 53, 1 a 10b, nos Salmos 22, 1, 2, 6 a 8, e de 11 a 18, e Zacarias 13, 6 e 7. É o resumo, eu vou falar o resumo desses 3 trechos. Isaías 53, 1 de 10 até 10b, Salmos 22, 1, 2, 6 a 8, 11 a 18, é que eu tinha que ir no texto e dar a peneirada, né? E Zacarias 13, 6 e 7. Essas são algumas das passagens que falam da humilhação de Cristo. Existem várias outras, né? Essas 3 aqui pode-se dizer que são as principais. Em especial Isaías 53. Essas passagens, elas traçam a linha profética que anuncia que ele viria em fraqueza e humilhação, sobrecarregado de trabalhos, um homem de dores, como raiz de uma terra seca, sem beleza nem formosura, indesejado, desfigurado e maltratado, abandonado pelos homens e por Deus. Lembra lá o Salmo 22, fala, Deus meu, por que me abandonaste? Companheiro de ímpios, andava com a band, né? E ele era tão chegado na turma do mal, né, na galera, na bandidagem, que morreu crucificado entre 2. Andou a vida inteira com as prostitutas, e com os vagabundos, e com os bandidos, e com os ladrão, e morreu entre 2. Hippie tem mais classe. O hippie pelo menos pensa que é gente boa, né? E quem recebia esse tipo de profecia falava assim, mas o Messias, o Hamashia, o Filho de Deus, Deus, eu vou escrever o que você mandou, mas... E a geração de Jesus Cristo, eles tropeçaram na pedra de tropeço, porque os fariseus, eles eram os ícones da aparente virtude moral. Porque lá em Mateus 23, ele desce o maionese. Por fora tá tudo bonitão. Tá caiadinho, tá beleza. Mas por dentro eu sei que tá estincando, tá fedendo de podre moral aí dentro. Mas, aparentemente, os fariseus, os doutores da lei, eles eram ícones morais. Aí eles viam alguém que falava assim, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu e o Pai somos um. Sem lavar a mão, andando no meio da band. Aí ele falou, meu filho, acho que você tem demônios, só pode estar em demônio, ele está na frente. Cara.
só pode estar endemoniado. O rapaz não lava a mão para comer, o que é um escândalo, né? Ele não devia usar desodorante. Eu acho que nem existia na época. Andava só no meio dos vagabundos, igual Davi. Aí eles falaram, tá difícil de aceitar você como Messias, filho. Primeiro que você tem que destruir Roma, desse jeito aí você não vai conseguir, não. Não, é só pegar... Eu gosto muito desses dois. Faz igual, Marcelo. Isaías 53. Tá funcionando? Isaías 53. Eu gosto quando o Marcelo... Isaías 53, Salmos 22. Tanto Isaías 53 como Salmo 22. E Zacarias 13. Que fala não só do sofrimento de Jesus, do Messias, mas também o porquê do sofrimento. Né? No Salmo, Isaías 53, ele fala que ele foi abandonado por todos, né? Mas levou sobre si todas as transgressões do homem, caiu sobre ele. Mas que não traz a paz. Essa foi a resposta. Mas, por exemplo, Salmos 22 fala que Deus meu, por que me desamparaste? Que Jesus citou lá em Mateus, antes de morrer. E por que Deus abandonou seu filho? Porque Deus virou as costas para o seu filho. Aí está a resposta. Em Salmos 22, versículo 3 e 4, fala que Deus é santo, né, 3 vezes santo, ele não tolera pecado, e Jesus não estava levando os seus próprios pecados, apesar de ele estar andando com os transgressores. É o erro de protocolo. Por estar andando com os transgressores, porque ele mesmo respondeu para os fariseus, os sãos não precisam de médicos, são os enfermos. Sim. E a humanidade estava enferma. Então Deus virou o rosto. Eles não reconheciam a própria enfermidade. Então Deus abandonou seu filho ali porque Deus não tolera pecado. Ele é santo. E Jesus não estava morrendo pelos seus pecados, mas pelos pecados de toda a humanidade. Exatamente Isaías fala, ele levou sobre si todas as transgressões. Né? Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Então, exatamente aí tem a resposta, não só o porquê do sofrimento, que Deus virou o rosto do seu filho, porque ele não estava morrendo pelos seus pecados, mas pelos pecados de toda a humanidade. 1 João 2:2. Então ele foi separado, ele se tornou maldito. E aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Exato, ele se tornou maldito na cruz por nós, né? Porque ele estava morrendo, ele estava consciente, ele sabia o porquê ele estava morrendo ali na cruz. Tanto que ele não foi vítima de Satanás, ele não foi vítima dos judeus, e ele não foi vítima do Império Romano. Ele sabia tanto que ele inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Ele morreu porque quis, ele falou, voluntariamente eu dou minha vida. Sim. Entendeu? Então ele tinha um propósito de sofrimento que os profetas não conseguiam ver na sua extensão, né? E nem compreender. E nem a sua geração compreendeu também. Bem provável. Vamos aos textos, já que ele citou. É interessante ler os textos. No Salmo 22... que foi um salmo escrito por Davi aproximadamente 3.000 anos atrás, 1.000 anos antes que acontecesse o evento. Né? Sim. Pode-se dizer que o 22 fala da primeira vinda, o 23 fala do intervalo e o 24, levantai, ó, portas vassadas, fala da segunda vinda que nós citamos lá no nosso estudo de quinta-feira, o milênio. Mas no Salmo 22, que é um salmo que está dentro da linha profética que fala da humilhação, diz o seguinte, aqueles versículos que eu citei em 1, 2, 6 a 8 e 11 a 18. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Mas nós estamos lendo um texto, hein? Não, só um minutinho. Mas eu prefiro o 119. A irmã levantou ali, e aqui está nesse Salmo 22, a prova que a palavra de Deus é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, mesmo escrita por homens. Que aqui fala que o Messias seria crucificado, suas mãos e pés seriam transpassados. E naquela época, a morte de judeu era apedrejamento. Não existia, a crucificação veio
séculos depois, com os romanos e também com... Não, a crucificação foi criada pelos persas, e o povo persa ainda faltava uns 400 anos para existir. Lá na frente, também, mais de 500 anos lá na frente, ou 400 anos na frente, porque aqui foi em 1900 anos antes de Cristo, né? Então, 400, 500 anos lá na frente, o salmista já estava vendo que o Messias seria crucificado, e naquela época não tinha crucificação. Scofield fala que aí é a prova da inspiração da palavra de Deus. É como o Davi contemplar a Elaine tomando Coca-Cola e ouvindo iPod no ano 1000 antes de Cristo. Ele vai até escrever isso, né? E aí a Elaine tomou uma Coca-Cola ouvindo iPod, mas ele não vai entender o que ele está escrevendo, não. Porque falta milhares de anos para ser criado pro Bill Gates, essa galera nascer, e pro rapaz lá pegar a fórmula da farmácia e transformar em refri, né? Mas vamos ao texto. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Interessante que o sol, ao meio-dia, teve aquele eclipse total, né? Versos 6 a 8. Mas eu sou verme. Olha o que Jesus Cristo está falando aqui. Eu sou verme e não homem. Vergonha, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Passando em frente a coisa. Messias, diz que é Messias. Tá aí condenado igual ladrão. Vai lá o crente lá na cadeia lá. Diz que é crente. Não sabe por que tá ali. Às vezes é para poder. Vê o Paulo lá na cadeia, ó. Olha o mau testemunho aí. Tá em cana. Crente na cadeia. Queimando o filme de Deus aí, ó. Vergonha. E ele aqui, pendurado como um marginal, como um criminoso. Aliás, só eram crucificados os piores marginais. Porque existiam outras formas de julgamento e de juízo lá na época de Roma. O próprio Paulo ele foi degolado, ele não foi crucificado. Verso 11 a 18. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Baçã me rodeiam. Contra mim abrem a boca como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. É aquilo que o pastor citou. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Na realidade, nas últimas 24... A gente já viu esses textos lá nos evangelhos citados como profecias sendo cumpridas. Eu atualmente já tenho 750 profecias que foram cumpridas pelo Messias. Eu também coleciono profecias messiânicas, não sei se vocês irmãos, né? Só nas últimas 24 horas, 25 profecias foram cumpridas. Lá na vida nas últimas 24 horas de Jesus Cristo. E isso tudo sendo transmitido através de homens santos que esperavam um Messias vencedor. Um Messias irresistível. Puxa, mas pé e mão traspassado, cão cercando, Deus abandonando, o Messias se dizendo verme, com sede, abandonado. E se a gente for em Isaías 53, de 1 a 10, vai ler mais coisa ainda. Sem formosura, o mais desprezível dos homens. Essa é uma das profecias messiânicas. Aí você vai em Isaías 11, de 1 a 12.
canetas em riste aí. Rafael, vou citar versículos. É que ele pede para avisar ele. O que você está... Em Isaías 11, de 1 a 12, é conviver com esses dois aqui. Eles falam que ganha galardão às minhas custas, é o contrário. Mais aquela ali. Isaías 11, de 1 a 12, a gente vê o profeta recebendo a revelação de que o Messias vai reunir os dispersos de Israel. Quando você vai no mesmo Isaías 24, nos versos 21 a 23, nós vamos estudar isso pormenorizadamente todas as quintas-feiras na casa do pastor Geraldo, do estudo do milênio. Fantástico, maravilhoso, estupendo, eu estou gostando muito. Eu sou aluno, né? Eu estou adorando, está sendo fantástico o estudo. Aliás, eu tinha pretensão de fazer esse estudo há 30 anos. Em Isaías 24, dos versos 21 a 23, nós lemos que ele vai purificar a terra com julgamentos terríveis. A gente pode até ir nesse aqui, ó, Isaías 24, versos 21 a 23. Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se esconderá quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém. Perante os seus anciãos haverá glória. E nós está aqui. Não apenas Israel ressurreto, né? Então Isaías está recebendo essa revelação aqui no capítulo 24. Nossa! Irresistível! Né? Julgando os inimigos, purificando a terra. Quando você vai em Amós 9, de 11 a 15, você vê que o Messias não vai abandonar a sua profissão de carpinteiro, mesmo na sua glória, e vai reerguer o tabernáculo caído da casa de Davi. Ou seja, nós também estamos estudando isso lá na casa do pastor Geraldo, às quintas-feiras, às 20 horas, e nós temos visto que foi dito a Jacó no leito de morte pelo Espírito Santo que o cetro não se arredaria dos pés daquele a quem tudo pertence por direito, né? Não se arredaria dos pés de Judá até que viesse aquele a quem tudo pertence por direito. Ou seja, o rei virá de Judá. Era a pretensão de Deus que a linhagem monárquica de reis, a sequência de reis, se mantivesse até o dia de Jesus Cristo. Provavelmente José, ao invés de ser um carpinteiro, seria rei de Israel. E Jesus também se tornaria rei. Mas a galera pisou na bola a ponto de ser mandada ficar de castigo lá no cativeiro babilônico. O Nabucodonosor chegou e arrebentou tudo no ano 586 a.C., destruiu Jerusalém, destruiu o templo e matou o rei fantoche que ele tinha colocado lá. Se não me engano era o Zacarias, que era tio do verdadeiro rei, que era o Joaquim. Levou o Joaquim para o cativeiro. Com este ato, ele cortou o cepo, a árvore real, até lá no cepo, né? Cortou, deixou só o toquinho. Sim. Deixou de ter rei em Israel. Até hoje não tem mais rei em Israel. Eu estou procurando uma passagem que fala que Israel vai ficar muitos dias sem sacerdote, sem rei e sem estola sacerdotal. Desde quinta-feira que eu estou procurando esse versículo. Mas as concordâncias que eu tenho não estão me ajudando. Eu tenho saudade de uma dessa grossura que eu tinha, uma da capa verde. Talvez você ainda tenha ela, né? Você tem essa concordância? Ela pesa uns 18 quilos. Dessa grossura assim mesmo. Tem até conjunção e tem até preposição lá. De. Tem todos os de da Bíblia, tem tudo. É fantástico, mas... mancadas da vida aí. Aí a casa real foi extirpada por Nabucodonosor. Mas aí quem não vive pela fé foi, então Deus falhou, a palavra dele caiu no chão, porque foi dito pelo nosso patriarca Jacó, e as 12 tribos serviram de dia e de noite
Elaine gostou desse versículo. Esperando nisso, de acordo com aquele texto lá de Atos, e a realeza foi extirpada. Então não tem mais rei em Israel. Já tem 2.600 anos que não tem um rei em Israel. Então falhou a profecia. Se a pessoa não tivesse fé e se apegasse com Isaías 11, aí o verdadeiro crente fala, não, isso aconteceu agora em 586, mas há 140 anos atrás, isso lá quem vivia lá na época do Nabucodonosor, e viu o rei ter o olho vazado e os seus matar os filhos do rei na presença dele. A última coisa que você vai ver é matar seus filhos, são as filhas aqui na sua frente. Ó. Passou a espada no pescoço de filho por filho e depois furou o olho dela. Agora você fica cego o resto da sua vida com essa imagem dos seus 3 filhos sendo mortos e degolados. Mas ele foi burro. Ele mereceu, porque o Jeremias falou na orelha dele 11 anos. Mas ele agiu 11 anos contra a palavra de Deus. Não, esse foi o pai e o avô dele. Rei burro, né? Deus falou, se você me ouvir, eu revogo até a destruição de Jerusalém. Eu falei, vou fazer do meu jeito. Então faz o seu jeito. Vai, trouxa. Mas eu tenho raiva de uns caras assim, mas a gente também é assim, né? A gente, quando vive na carne, a gente deixa o Satanás pôr a mão no nosso olho. Esse é o último rei lá de Israel, Zacarias, se eu não me engano. Não, Joaquim é aquele que cortou o rolo. Esse desprezava mesmo a palavra de Deus. Então, o verdadeiro crente, ele esperava que em Isaías 11, 1, que foi dado 140 anos antes, que diz, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, ou seja, lá do toquinho da árvore que foi cortada, ia nascer um brotinho, assim, ó. Um renovinho, um galinho. Esse galinho é Jesus Cristo. Ele é a raiz de Davi, o brotinho que saiu do tronco cepado lá real na pessoa de Jessé. O justo continuou vivendo pela fé. E nós vamos depois citar, porque agora o nosso tempo acabou, outros textos que foram dados a Amós, a Jeremias, a Isaías, a Obadias, a Malaquias, a Miqueias, a Zacarias, a todos os profetas, falando a respeito de glória, falando a respeito de irresistibilidade, falando a respeito de magnificência, falando a respeito de paz. Mas e o que falou antes aqui a respeito de desfigurado, indesejado, abandonado? É isso que confundiu os profetas. E hoje nós temos o privilégio, depois de estar tudo já prontinho. Semana que vem a gente prossegue nosso estudo de Os Dois Adventos, o 3º capítulo do livreto do Scofield. Amém? Podemos orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, te somos gratos pela tua palavra, que nos exorta a ser sábios, que não sejamos tolos a ponto de nos ouvir, mas que sejamos sábios sempre te ouvindo. Nos dá essa graça, nos dá também a unção para todo o restante do culto e que em tudo o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém.